Reunidos hoje no Salão Nobre do Arquivo Nacional, eu, Mariana Barros Barreiras, assessora técnica da Comissão Nacional da Verdade. Leonardo Ridaca, gerente de projetos da Comissão Nacional da Verdade. Para tomar o depoimento do general Álvaro de Souza Pinheiro. Estamos dando início às... Alguém tem as horas? 35. 16 horas e 35 minutos. Ok. Presente também, Isso. acompanhando o general Pinheiro, 13 pessoas que vieram com ele como seu acompanhante, todas militares da ativa ou da reserva. Misto. Ok. Coronel, o senhor podia... General. General Pinheiro, o senhor poderia, o senhor já se identificou, o senhor poderia se referir a qual é a sua idade e a sua profissão? Meu nome é Álvaro de Souza Pinheiro, eu sou general de brigada do Exército Brasileiro, tendo passado para a reserva no ano de 2003, certo? Eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, nascido a 19 de julho de 1944. Certo. General, como é que foi o início da sua carreira militar? Quando é que o senhor fez colégio militar? O senhor entrou para a AMAN em que ano? Como é que foi isso? Muito bem. Esse questionamento que a senhora me faz vem ao encontro exatamente do que eu pretendo fazer como uma introdução ao meu depoimento. Fique à vontade. Certo? Porque ao longo da minha vida, quando todos nós aqui ingressamos no Exército Brasileiro, nós temos um comprometimento que nós assumimos de uma maneira muito formal. Eu acredito que somente duas instituições têm esse formalismo: as Forças Armadas e a Igreja. E eu, quando tomei conhecimento que ia passar por essa situação, que você sabe, para mim ela é esdrúxula, né? Completamente patética. A gente respeita, sim, a gente respeita a opinião, sem problema. Mas eu passei eu prestei um juramento que eu faço questão de compartilhar, deixar ele voltar quando ele resolver o problema dele. Quero que ele ouça. Acho que ele vai trazer uma água para você. Existe um momento em que você faz um juramento, e eu vou repetir aqui. Que tipo de juramento é esse? Perante a bandeira nacional e pela minha honra, juro cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Porque desejo que o simpático casal tome conhecimento desse juramento, porque esse juramento norteou a minha vida toda, inclusive norteou o meu passado de combate à subversão e ao terrorismo no território nacional. Esse juramento eu prestei, muito grato, esse juramento eu prestei no dia 16 de dezembro de 1967, numa cerimônia muito marcante, que é uma cerimônia em que o meu velho pai, o general Enio, já falecido, na época coronel, me entregou a espada de Caxias, numa solenidade que eu fui declarado aspirante a oficial da arma da infantaria. Essas coisas são muito simbólicas e muito fortes. E a partir daquele momento, esse juramento norteou a minha vida pessoal e profissional, a ponto de que logo em seguida, e você está querendo saber do início da minha carreira, não é? Como um jovem tenente e capitão, integrando as forças especiais do Exército Brasileiro, participei significativamente
do combate contra a subversão e o terrorismo no Brasil. Essa participação foi tão marcante que eu fui agraciado com a mais valorosa condecoração do Exército Brasileiro em tempo de paz, que é a Medalha do Pacificador com palma, que, aliás, eu vou lhe dizer que todos os que vão me seguir aqui nessa posição, todos têm essa medalha. Não é qualquer um, não. São profissionais realmente, sabe? E uma coisa que é importante é que nós, indubitavelmente, ganhamos esse combate. Graças à nossa vitória, e isso é o legado que eu deixo para os meus filhos, o Brasil não se transformou numa grande Cuba por causa da nossa vitória, porque se nós tivéssemos perdido, nós não sabemos onde é que nós estaríamos hoje, não é? E há outra coisa que é importantíssima que fica marcado. Naquele momento, nós vivenciávamos no mundo a Guerra Fria, certo? Estados Unidos liderando a organização do Tratado do Atlântico Norte e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, liderando o Pacto de Varsóvia. Havia um temor do holocausto nuclear, certo? E o tipo de guerra que Mao Tse-tung, brilhante, hein? Brilhante, ele descobre, né, o conflito que ficou conhecido como maoísta chinês, conflito de quarta geração, para que o mundo não se visse com a ameaça do holocausto nuclear, utilizando guerra de guerrilhas, não é isso? Mao Tse-tung varre do mapa Chiang Kai-shek, não é isso? E Chiang Kai-shek ocupa a ilha de Formosa e Mao Tse-tung se torna o mandatário supremo da República Popular Chinesa, certo? E naquele momento cria-se o que se chamou a Guerra Fria. E nessa Guerra Fria, onde eu quero chegar, onde entra o Brasil, é que essa guerra revolucionária, marcada por forças irregulares de caráter marxista-leninista, com as suas três linhas, ortodoxa russa, né, maoísta chinesa, foquista cubana, né, isso aconteceu na Ásia, na África e na América Latina. Só que na Ásia e na África foram bem-sucedidos, na América Latina não foram. Por quê? Por que eles não foram bem-sucedidos? Por que na América Latina esses movimentos revolucionários não foram bem-sucedidos? É que na Ásia e na África eles tinham a motivação da independência política. E aqui na América Latina eles queriam derrubar regimes já estabelecidos e independentes politicamente. Então nós só tivemos uma exceção à regra: comandante Fidel, a Revolução de Sierra Maestra, certo? Que o Fidel guardou até o último momento, que ele era marxista, né? Ele conseguiu a simpatia de Ernest Hemingway, o escritor americano mais famoso da época, e naquele momento ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Só que no dia que ele conquistou Havana, ele desencadeou El Paredón. Dezenas, centenas de milhares de pessoas foram aniquiladas, sumariamente julgadas, sem julgamento, não é isso? E uma outra coisa que é fundamental que se tenha conhecimento e que pouca gente sabe, é que o fato das Forças Armadas brasileiras terem vencido a subversão impediu que os norte-americanos viessem ao país. Se você voltar para a década dos anos de 65 a 75, você já ouviu falar nos Green Beret, Special Forces, Boinas Verdes. Boinas Verdes. Então você está muito bem informada. Os Boinas Verdes americanos estavam no Uruguai combatendo os Tupamaros, estavam na Argentina combatendo os montoneiros, né? Estavam no Peru combatendo o Sendero Luminoso Tupac Amaru, não é verdade? Estavam derrubando Allende, estavam capturando e eliminando Che Guevara na Bolívia, certo? E os Farc, ELN na Colômbia, Douglas Bravo na Venezuela, toda a América Central. Só houve um país na América Latina
que nós não tivemos o desgosto de ver estrangeiros, nem observadores, nem assessores e muito menos tropa aqui dentro. Isto é uma coisa que fiquem certos, eu sou orgulhosíssimo disso. E fiquem certos de que quem sentar aqui, que vai vir depois de mim, somos todos muito orgulhosos de que aqui dentro, eu hoje, como um analista militar internacional que sou, eu percorro o mundo e ouço antigos chefes militares norte-americanos dizerem, e eu fico orgulhosíssimo: in the Brazilian soil there is no American blood. Mas tem American money. Isso é você que está dizendo. E quem sou eu para lhe contradizer? Até porque dinheiro não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia, tá certo? Tá Mas certo. Isso é uma coisa muito importante, nós não termos tido aqui nunca. E isto eu hoje passo aqui, nós temos nessa audiência, inclusive jovens oficiais, capitães, e eles me ouvem dizer que a minha geração fez o seu papel. E que foi esse, foi um papel muito bem feito e que os americanos são os primeiros a reconhecer. Isso é uma coisa muito interessante. Vocês não acham que é uma coisa interessante? Posso pegar um gancho nesse assunto? Por favor, me interrompa no momento que a senhora quiser. Em relação a esse apoio dos Estados Unidos, muitos colegas seus fizeram cursos ou na Escola das Américas ou em Fort Bragg, que é exatamente a casa dos Buenas Verdes. Eu e vários aqui fizemos. Não, Existe algum crime nisso? Existe algum crime? Não, de maneira nenhuma. Só estou pedindo para o senhor me contar. Assim, o senhor fez algum curso desses nos Estados Unidos? Com certeza. Onde? Foi lá em Fort Bragg? A palavra curso, porque eu não sei o grau de comprometimento da senhora e seu com a esquerda radical brasileira. Eles são muito jovens, não vivenciaram isso, né? Porque naquela época, quando se dizia na esquerda, fulano fez curso em Pequim, ele ficou lá 3, 4 anos. Fulano fez curso em Havana, em Moscou, é completamente diferente. O que nós sempre tivemos com os norte-americanos são programas de intercâmbio. Estágios. Exatamente. Tá. E uma coisa que, por causa desse, nós nunca termos que agradecer, pedir aos americanos que estivessem aqui, a nossa relação com os americanos sempre foi, eu não sei se a senhora fala inglês, one of peers, é no mesmo nível. No mesmo nível. Nós nunca fomos aos Estados Unidos para chegar lá de mão pedindo equipamento, armamento, negativo. E nós sempre fizemos um intercâmbio. Intercâmbio por níveis, nível cadete, nível capitão, nível oficial superior, tá certo? Aqui vários de nós fizemos isso. Não, mas tudo tropa bem, paraquedista brasileira, tropa paraquedista, forças especiais, né? Mas você poderia me contar, por exemplo, algum estágio que o senhor fez lá, sobre o que foi, onde foi? Mesmo treinamento, essas coisas, hoje em dia, e o Exército Brasileiro, e eu vou falar da Força Terrestre, porque é o que eu vivenciei a vida inteira, né? É que essas coisas hoje são globalizadas. Então nós vamos chegar lá, como eu cheguei aqui, nós temos aqui vários companheiros, o Coronel Seixas Marques, que vai estar quarta-feira aqui, estava comigo do meu lado, fotografias, nós capitães lá, né? Então, treinamento de infiltração por salto livre a grande altitude, por exemplo, entendeu? Infiltração por grandes deslocamentos subaquáticos. E eram bons os cursos, esses estágios? Excepcionais, porque somos todos profissionais, nós com a nossa experiência brasileira nessa época, né? O Brasil ia de bem? selva sobretudo, hein? Quem é que é melhor que o Brasil na selva? Me diga. Ninguém, não é verdade? Ninguém. Então essa coisa, one of peers, mesmo nível. Sem uma coisa, por exemplo, que nós trouxemos da América, que eu tive o prazer de trazer, foi salto livre a grande altitude, que exige equipamento de oxigênio. E nós aqui não tínhamos esse equipamento, então nós fizemos realmente um curso para poder, porque você tem que ter um aprendizado, inclusive, de manutenir o equipamento de oxigênio. Sim. Mas é isso, entendeu? Mais variado. Armamento, munição e tiro diversificado em
diversas situações, entendeu? Agora, uma coisa que é interessante é que o soldado é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Essa que é a verdade, né? O soldado é aquele homem que está preparado, não é para morrer pela pátria, hein? Morrer pela pátria, quem morre é amador. Matar pela pátria, você entendeu? E quando a gente vai para essas coisas aí fora, a gente vê isso claramente. Nós não queremos que os nossos filhos sirvam ao exército para morrer pela pátria, não é? Agora, se eles gostam daquilo, nós queremos que eles sejam exímios matadores. É ou não é verdade? Falando em família, o senhor comentou que o seu pai se chamava Enio. Isso. É o Enio que ajudou a fundar a Escola Nacional de Informações? Mas você está informando. Ele não ajudou. Ele montou, ele é um mentor. Ele foi para os Estados Unidos, ele fundou a escola e construiu. Foi. E sob a ordem direta, que nós todos na família nos orgulhamos profundamente, sabe de quem? Golbery? Não, de quem? Do presidente Médici, que na época era o chefe do Serviço Nacional de Informações. É porque a ordem ali, quem foi primeiro, quem foi depois, exatamente. Eu não sei. Mas eu estou satisfeito de ver o seu nível de informação, tá aí. Interessante. Mas isso. Então me fala um pouco mais do seu pai. O seu pai, eu não vou falar do meu pai, porque falar de pai, embora eu seja um profissional experimentado, eu não posso falar qualquer outra coisa, né? Meu pai foi um homem que foi o meu farol, sabe? E sobretudo pela sua vida militar, né? Ele, participando disso, como a senhora está dizendo, ele vivenciou aquele momento, os anos de chumbo, ele vivenciou por profundamente, dentro, né? Ele vivenciou aquilo tudo. Ele é uma testemunha de que nunca aconteceu chumbo aqui, né? Ele conheceu o general Médici, né? Que é um homem magnânimo, uma pessoa fantástica. Né? Ele devia ser bem de confiança do Médici para ir, para ter recebido essa incumbência de montar. Confiança, a senhora sabe que não se vende na feira. Com confiança a gente ganha, é ou não é verdade? Exatamente. O senhor fez intercâmbio no Panamá, na School of the Americas? Várias vezes. Que período o senhor se lembra? Nessa época toda aí, 65 a 75, né? A escola de guerra na selva, ela era na Fort Gullig, tá? Na zona do canal, não é isso? E nós tivemos equipes nossas que foram fazer o curso para fundar o nosso centro. Naquela época, o americano tinha ele cultivava a cultura do jungle expert. O curso era para formar especialistas em selva. E eles usavam uma caravela no peito, uma caravela branca com fundo azul. E o nosso pessoal, para criar o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é hoje não, que logo de imediato se transformou no mais capacitado centro de guerra na selva no mundo. No mundo. Também com aquela selva toda ali ao seu dispor. Tem toda razão, eu concordo plenamente com a senhora. Nós não poderíamos de maneira nenhuma. O americano hoje está fazendo treinamento de guerra na selva na Flórida, né? Que é outra coisa. Não é que não seja hostil o ambiente, mas é completamente diferente. O ambiente operacional é completamente diferente, não é? Não é? Sim. Certo. O senhor chegou a fazer parte do CIE, do Centro de Informações do Exército? Nunca. Não. Sabe por quê? Não. Eu vou lhe explicar. Eu sou operador de forças especiais desde segundo tenente. O maior orgulho que eu tenho na minha vida militar é que eu fui segundo tenente, primeiro tenente, capitão, tenente coronel, pulou major, veja bem. Pulou? Tenente coronel e coronel nas forças especiais do Exército Brasileiro. O que isso significa? Explica pra gente. Isso é uma coisa fantástica, sabe? Não ganhei um tostão a mais, hein? Te digo mais, não fiquei rico não. Mas as forças especiais são indiscutivelmente a tropa mais bem preparada. Não é só o Exército Brasileiro tem não, que em qualquer lugar do mundo, quando você ouvir falar num Special Force Operator, esse é profissional. Sobretudo porque a forma como nós somos treinados, ela não é apenas militar. O operador de forças especiais sabe trabalhar com o terreno humano, que é o conflito atual, é o conflito irregular, entendeu? Que você não conquista mais, você não sai de O1 na via de acesso para conquistar O2, isso acabou.
conflito hoje é para ganhar corações e mentes de populações. É ou não é verdade? Vocês acreditam que o seu nível de informação, você deve ter percebido isso, né? E isso daí valoriza profundamente esse tipo de profissional. Ali, quem está ali, gosta do que faz e é desafiado no seu nível máximo. O nível de treinamento é muito grande, correndo os riscos necessários para isso. Uma coisa importante, o grau de coesão entre nós, entende? Isso é muito importante. Mas eu queria entender institucionalmente, como são essas forças especiais? Ela fica em um local específico ou ela é uma coisa eu quero ser simpático à senhora, mas eu gostaria que esse tipo de informação a senhora obtivesse do comando do Exército. Porque a senhora é tão simpática que eu posso até lhe dizer alguma coisa que eu não devo dizer porque é reservado. Entendeu? Eu não sei se entendeu. Não, entendi. Entendeu? Entendi, não tem problema nenhum. Pois não. General Álvaro, qual era o seu posto no Exército, se o senhor se lembra, em 1972? Olha, eu sou aspirante de 67 e em 1972 eu era primeiro-tenente. Por que pulou major? Porque como major eu fiz outras coisas, entendeu? Foi quando eu me preparei para fazer exame para a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e quando passei e fui ser aluno da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, entendeu? Como primeiro-tenente em 1972, general, o senhor atuou na repressão militar de Ilha do Araguaia? Mas isso não tem a menor dúvida. Se eu estou dizendo que eu fui condecorado, inclusive, entendeu? Mas eu sou absolutamente orgulhoso dessa participação. E eu vou lhe dizer o seguinte, não foi uma mera participação. Como eu disse para a senhora, o tenente operador de forças especiais, ele participa do processo decisório do mais alto escalão. Então as forças especiais... Mesmo como tenente? Mesmo como tenente. Nós trabalhamos em destacamentos operacionais que assessoram os comandantes de mais alto escalão. E as missões necessárias, aquelas que exigem mais capacitação, são as forças especiais que vão fazer, entendeu? Então é isso. O senhor poderia detalhar um pouco mais qual foi a sua participação ou a sua atuação? Desculpe usar o termo participação de novo, mas... Mesmo vou dizer a você agora, vou dizer a você a mesma coisa que disse para a companheira sua senhora, né? Existem coisas, eu seria um amador, eu tenho certeza que vocês não querem que eu passe um vexame na frente desses profissionais que estão aqui, que são todos do meu nível, né? Eu não vou conversar com você sobre pessoas, sobre eventos, sobre datas, de jeito nenhum. Não vou dizer a você o que foi feito lá, porque não cabe a mim dizer, até porque, eu vou ser franco, estou sendo muito franco. Vocês já ouviram falar na indústria da indenização? Todas as perguntas que me fazem é para alguém ganhar indenização na família. Você sabe que a mulher do Lamarca, vocês conhecem Carlos Lamarca, um dos maiores canalhas desse país, hein? Canalha, desertor do exército brasileiro, traidor da pátria, hein? Esse canalha, antes dele desertar, ele pegou a família dele e mandou para Havana. Depois que... Não foi o PT, hein? Foi o FHC. Você sabe que a primeira indenização a ser paga foi paga para a família do Lamarca. E a senhora do Lamarca, ela ganha 14 mil reais por mês. O soldado Mário Cosel Filho, que estava de guarda, você está com nível de informação excelente. Eu estou... Seus colegas têm me contado muitas coisas. Eu estou muito satisfeito. Você não imagina como eu estou feliz com isso. Que bom. O soldado Mário Cosel Filho, a família dele, promovido a sargento, post-mortem, ganha 365 reais. Olha que coisa. Olha que coisa. Hein? É terrível isso, não é verdade? Mas é isso. Em relação a isso, eu só queria deixar bem claro que a Comissão da Verdade não tem nenhum poder de dar indenização para ninguém, nenhum fim indenizatório, tá? Perfeito. Lhe agradeço a informação e fico muito satisfeito de receber esse tipo de informação. O senhor trabalhou lá com... A gente conversou hoje, talvez o senhor saiba, com o coronel Idino Sardenberg. Coronel paraquedista. Exato. Tá muito gordo ele era forte, sempre foi muito forte. Não, né? Não vejo há muito tempo.
Não, estava eu agora um pouco antes. Muito bem. E... Conheço muito. E ele, enfim, ele estava contando de todo mundo que trabalhou lá com ele e tal. O senhor trabalhou subordinado a ele na época? Não, como que era? Não. Aí novamente eu lhe digo que as forças especiais, elas seguiam uma cadeia de comando muito peculiar, sabe? Era uma cadeia, não é como eu lhe digo, inclusive até de caráter reservado, entendeu? O coronel Edino, na época, ele era major Edino. Isso, exatamente. Entendeu? E ele tinha lá a colocação dele dentro, vamos chamar assim, do convencional, entendeu? Mas nós conhecemos, eu cheguei a trabalhar com ele lá na tropa paraquedista. Muito simpático, sempre social e tudo, né? Como o senhor? Cativa todo mundo. Não, eu não. Eu sou um grosso, casca grossa. Não fale isso pra mim, que eu não mereço. O senhor poderia então confirmar ou não, e se quiser. Pois não, diga. Pois não, vamos lá. Sinta-se à vontade. Se o que o senhor esteve na zona do Araguaia no ano de 1972? Estive. Pode precisar datas ou meses? Eu vou lhe dizer uma coisa aqui muito simples, para você não ficar se perdendo seu tempo com isso. Eu tenho 247 dias no Araguaia. Tá certo? Não, aí você... Mas não assim, sequencialmente, né? Não. Senão a família... Não, em períodos, sabe? Certo. Em períodos. Mas as viagens eram de, por exemplo, 20 dias ou mais tempo, cada vez que isso é preciso entender, porque exatamente as forças especiais, elas eram pequenas, em efetivo. Quantas pessoas mais ou menos? Não, esse número eu não vou lhe dizer, nunca vou para os túmulos sem lhe dizer, você me perdoe. Mas nós nos repetíamos sempre os mesmos. A tropa, e nós trabalhávamos muito com a tropa paraquedista, né? Porque até a tropa paraquedista é indiscutivelmente algo que também nós temos de melhor, né? Como os fuzileiros navais, não é verdade, né? Então nós trabalhávamos nesse nível. E na fase decisiva do Araguaia, foi esse tipo de tropa que resolveu o problema, né? Eu tenho várias coisas escritas, artigos que a senhora deve conhecer já, e eu digo ali claramente que nós tivemos fases no Araguaia em que a Força Terrestre cometeu muitos erros, né? Colocamos um efetivo muito grande na área, né? E aquilo foi um equívoco grave, inclusive muito heterogêneo, né? Depois de algum tempo, depois de que as coisas se alinharam perfeitamente, né? Depois que ficou sobretudo definido o terreno e o inimigo, aí essa coisa passou a ser tratada de uma outra forma e acabou rápido, né? Acabou muito rápido. E aí foi isso é o que o senhor denomina a fase decisiva? Decisiva, depois de identificado e diagnosticado a situação. Exatamente. Como é que essa situação foi diagnosticada através de uma operação de inteligência? Exatamente. Você também está me mostrando, não posso lhe dizer uma coisa, você já viu alguém dizer que participou de operação de inteligência? Se disser para você... Vários colegas seus estão dizendo abertamente para a gente. Não fale isso para mim, fale isso para mim que eu fico com um desgosto, desgosto imenso que eu sinto disso, sabe? Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta então, também de novo, reitero, por favor, sinta-se à vontade para responder como prefiro. Antes dessa fase de inteligência, a respeito da qual nós já ouvimos alguns relatos e temos documentação oficial, o senhor poderia descrever o episódio no qual o senhor resultou ferido, que ocorreu em 3 de junho de 1972? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Essa pergunta é uma pergunta que você abriu agora comigo, viu? Mas eu vou lhe dizer o seguinte: o dia que eu tiver que contar isso, eu não vou contar para você. Você sabe para que eu vou contar isso? Eu vou contar para o editor-chefe da Newsweek, lá em Nova York, que ele quer saber também, que ele quer botar isso, que vai vender a doidada. Inclusive tem fotografias, sabe? Porque eu fui ferido nesse evento, sabia? Eu não vou dizer para você nunca em que condições foi isso. Agora eu posso lhe garantir uma coisa, que isso foi combate, entendeu? Não pense você que foi trancado num lugar, né? Eu com 10, e 1 ou 2, não foi assim não, entendeu? Eu posso lhe garantir isso. E eu não sei se vocês têm conhecimento de como é um combate em selva, né? Curta distância, né? Você quando atira, não existe tiro para ferir, não é isso?
os tiros, e quando são frações, né, o mato cai, você estava escondido, deixa de estar. Isso é altamente, isso é uma coisa maravilhosa, não é? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Agora que eu estou na reserva, agora eu não faço, agora eu sou atleta, sempre, entendeu? Mas eu lhe digo, eu fico muito satisfeito de ter vivenciado essas experiências. E a mata era muito fechada, né? Tem tudo que é tipo de mata, minha senhora. Só tem tudo que é tipo de mata. Primária, secundária, terciária, tem de tudo que é jeito, entendeu? Isso aí varia com o local, tudo, né? O senhor foi ferido perto da localidade chamada Pau Preto? Olha, isso de novo, mas você está muito informado, realmente. Não, eu não vou falar, não falarei pessoas, locais, datas e eventos, nada. Exatamente porque eu considero, eu vou lhe dizer uma coisa, o fato de eu ter sido ferido na primeira fase da campanha, uma coisa que eu nunca vou perdoar, são companheiros que começaram a citar o meu nome sem me pedir permissão. Eu hoje sou citado em tudo que é livro que tem aí, e que pior é que não é o bandido que tá pro o cara que, entendeu, que me conhece, aí o cara, não, fulano de tal e tal, isso não, entendeu? Isso não tem cabimento nenhum. Eu não cito exatamente por isso. Porque por que eu falei daquele juramento? Aquele juramento, eu não sou ligado a pessoas, eu sou ligado a crenças, né? A minha responsabilidade, aquele juramento eu fiz, eu que tenho que olhar no espelho e saber se eu estou cumprindo ele, entendeu? Não me interessa que o fulano vai me dar ordem para ninguém vai me dar ordem para dizer coisa nenhuma, né? É isso. Só fazer um parênteses, a gente sempre respeita quando o depoente não quer responder as questões, é um direito previsto legalmente e a gente nunca se oporá a esse tipo de posicionamento. Do mesmo modo, a gente vai continuar fazendo as questões que a gente planejou e o senhor fica à vontade para dizer que não pretende responder. Eu aqui lhes digo que o casal é extremamente simpático, sabe disso? É típico de quem não vivenciou aquelas coisas. Se vocês conhecessem o Marighella, iam ver que figura horrorosa, um ser humano intratável, entendeu? Feito, mas hoje é modelo de terrorismo para o mundo. A senhora sabia disso? O manual de terrorismo da Al-Qaeda não é coincidência, tem citações do manual, mini manual do guerrilheiro urbano, que não é nada de guerrilha. Você sabe que existe nos Estados Unidos, você chega na Academia Militar em West Point, já ouviram falar? Você vê cadetes do 4º ano em grupos de estudo, estudando o mini manual do guerrilheiro. Eu já tive vezes que eu me orgulhei desse FDP ser brasileiro, você sabe isso? Porque ele é realmente um cara, ele era iluminado. O manual do guerrilheiro urbano do Marighella é um manual de terrorismo adotado até os dias de hoje. Coronel, nessa mesma linha, então, com a ressalva que a Mariana já fez, eu Continue, por favor. Eu poderia identificar ou confirmar que a pessoa que o feriu em combate nessa data de 3 de junho de 1972... Pô, você sabe a data? Você tem certeza que foi 3 de junho? Pô, eu não tenho. Não, a gente gostaria de ter, né? A gente gostaria de ter, então mas... vai na data, se o senhor Não, mas eu vou copiar essa data, porque eu preciso saber isso, hein? Olha, uma data, se o senhor confirma, ou poderia confirmar que a pessoa que o feriu foi Dinalva Conceição Teixeira. Dinalva Conceição Teixeira. Você sabe que essa mulher, eu já ouvi falar nela, né? Não seria Maria Diná essa, né? Não seria ela, né? Você está vendo, você está fazendo essa pergunta porque ela era braba, né? Ela era braba. É o que dizem. Pois é. Não vou, eu volto a repetir esse citação de nomes e tudo, de jeito nenhum. Agora essas pessoas, é evidente que eu as conheço, né? Nosso amigo Oswaldão, quem não conheceu o Oswaldão, hein? Vocês devem conhecer o Oswaldão melhor do que eu atualmente, deve saber exatamente o dia que ele foi para o inferno, no lugar de onde nunca deveria ter saído, não é verdade, né? Ainda sobre a Dinalva Conceição Teixeira, General Álvaro, o senhor poderia
detalhar como ou por que essa pessoa permanece desaparecida até hoje? Olha, e para mim é uma novidade. Eu vou explicar por quê com maior sinceridade. Nós, entendeu? Combatentes de primeiro escalão, nós nunca tivemos preocupação, porque nos eventos, e eles ocorriam, em que morria gente, vamos falar claro, nós encaminhávamos isso para a retaguarda. Nós não sabemos para que lugar que ia, quem é que tomava conta, porque não era a nossa obrigação. Nossa obrigação era neutralizar as células terroristas. E isso a gente fazia muito bem. Agora, depois disso, helicóptero em cima, guincho e a destino. Não tem a menor noção, Não teve nenhuma ocasião em que o senhor ou alguma equipe do senhor enterrou no local o corpo de alguém que tivesse sido dizendo morto que quem disser isso está mentindo, porque essas coisas são atividades logísticas, sepultamento, e particularmente nessa situação você há de compreender que todos tinham que ser identificados, etc. E isso às vezes demorava tempo e não era feito na selva, isso era feito em Brasília, né? Isso era feito num centro mais desenvolvido, em Belém, em Manaus, né? Então esse negócio de dizer que enterrou, onde é que está enterrado, vão ficar procurando aí eternamente, não vão achar coisa nenhuma. Não era a dinâmica então, general, já que o senhor menciona que a identificação dessas pessoas era problemática ou trabalhosa? Não, ela era fora completamente da nossa seara, e quando eu digo nossa, não é apenas porque eu era pica-fumo, tenente-capitão, era fora do âmbito dos combatentes de primeiro escalão, daqueles que mantinham contato, daqueles que tinham a missão de manter contato, neutralizar as células terroristas. Vejam que eu não falo guerrilha, hein? Porque no Brasil nunca houve guerrilha, vocês sabiam disso? O nome era Força de Guerrilha do Araguaia, não é isso? Fogueira, não é isso? Só que eles nunca cooptaram nenhum habitante local. Seria Força de Guerrilha se eles tivessem conseguido recrutar gente lá. Nunca. Aquilo nunca deixou de ser um foco de terrorismo rural. Assim como no ambiente urbano, MR8, VPR, ALN, né? Também foram focos de terrorismo urbano. Quando o Marighella colocou a palavra guerrilheiro ali, é porque a palavra guerrilheiro era romântica, ela é mais simpática, né? É digerível, não é isso? Mas aqui no Brasil, a sociedade brasileira nunca apoiou a luta armada, nunca. É por isso que nunca houve guerrilha aqui, nem urbana nem rural. O que nós tivemos no Brasil, sim, nós tivemos células terroristas, muito perigosas, porque esses homens que eu estou citando o nome, particularmente Lamarck e Marighella, eles estão no Hall of Fame dos terroristas do mundo. Eles não eram de brincadeira não, os caras sabiam, sabe? Coronel, general, quando as pessoas morriam, então, em embates com essas forças das quais o senhor, por exemplo, fazia parte, sim, o que é que se fazia com esses corpos, então? A última notícia que eu tinha era um guincho. Você sabe o que é guincho de helicóptero? Muitas árvores muito altas, né? Um guincho descia, né? O comandante da equipe normalmente preparava o corpo, porque ele tem que ser preparado, prendia com um mosquetão de escalada, fazia um gesto, ligação rádio, subia, nunca mais a gente ouvia falar. O senhor confirma então que algumas dessas pessoas que desapareceram no Araguaia foram içadas ou guinchadas de helicóptero que sobrevoou? Eu vou dizer a você, eu não vou dizer a você que foram todas, porque dependendo do local onde isso acontecia, às vezes não precisava vir um helicóptero, uma embarcação levava, uma estrada, uma viatura levava. O que eu quero deixar claro aqui é que esse tipo de atividade é uma atividade logística, não é uma atividade de combate. Então, quem estava diretamente engajado no combate não tem nenhum conhecimento sobre corpo, sobre sepultamento, sobre nada disso. Mas aí o senhor está me dizendo, então, o senhor estava engajado no combate. Diretamente. Então, como é que o senhor pode afirmar que não vão ser encontrados corpos, se o senhor não sabe o que foi feito com eles? Mas aí você há de permitir que eu não sou dono da verdade.
entendeu? Mas eu vou lhe dizer, eu acho muito difícil. Tá. Eu acho difícil, porque, veja bem, será que tem nexo você pegar um sujeito que é um terrorista, né? Um camarada caçado, um camarada que não tem o que perder, que tem uma vida clandestina, que se afastou da sua família, etc. Tem cabimento botar ele, enterrar ele no cemitério, juntar tudo? Eu não vejo. Eu não vejo essa coisa, entendeu? Eu não vejo. Então eu acho muito difícil que se encontre isso. Inclusive eu já vi aqui, vocês devem ter tomado conhecimento, estão no cemitério em São Paulo, estão procurando não sei o quê. Será que o cara vai sair, vai tirar ele lá de não sei de onde para trazer para São Paulo? Eu acho isso. E outra coisa, veja quantos anos existe, quantos anos nós estamos com isso. O senhor confirma então, deixa eu só entender melhor a dinâmica da coisa. Eram pessoas, então, ou equipes ligadas à logística das operações, as que poderiam hoje, por exemplo, obviamente tem o problema da memória olha, de 40 anos passaram, mas que poderiam determinar. É difícil que um leigo como você, como o senhor, perdoe, é muito difícil você entender o que eu estou falando. É porque o problema não é assim muito simples. A logística por si só, ela é extremamente complexa, entendeu? E sobretudo nesse tipo de atividade e sobretudo na selva. Tudo na selva torna-se complexo. Tudo. Na selva não há absolutamente nada. Um mosquito se transforma num problema gravíssimo. Tá? Aqui, ó, leishmaniose. Já ouviu falar em leishmaniose? Isso aqui é leishmaniose. Né? Entendeu? Mosquito. Tá? Então, não, saúde, atividade logística. Entendeu? Então, não é nada simples. Agora, eu continuo dizendo que a Comissão da Verdade, ela tem uma guerra muito inglória se ela está querendo obter como seu objetivo estratégico, conclusivo, saber onde é que estão enterrados fulano, beltrano, ciclano. Eu considero isso um desperdício de tempo de pessoas inteligentes. Não vão chegar a lugar nenhum, não vão mesmo. Essa é a minha opinião pessoal. E o senhor não poderia explicar um pouco mais detalhadamente ou com mais precisão para leigos como nós, sim, como então a Comissão Nacional da Verdade poderia se achar por bem ou achar que é parte do seu mandato determinar a paradeira de pessoas desaparecidas? Eu não vejo, veja bem, você deve ter conhecimento, nós temos uma brigada de selva em Marabá, a 23ª, conhecem? Já ouviram falar? E essa brigada de selva, ela tem lá, acompanhando os generais que comandam aquela brigada, eles já têm lá um núcleo que eu não me recordo o nome, porque realmente... Mas existe um núcleo que tem uma missão, que está permanentemente acampado, trabalha sendo apoiado pela 23ª Brigada de Infantaria de Selva, nesse objetivo, buscar cemitérios clandestinos, etc. Entendeu? E isso já tem anos, isso não é de agora. Vocês podem consultar, que vocês vão ver que existem equipes lá especializadas da esquerda. Eu estou falando da esquerda porque a esquerda está organizada, né? E estão lá. E o Exército não deixa de apoiar, não. O Exército apoia com viatura, com a parte logística. O Exército, a parte, entendeu? Às vezes, até colocar uma senhora para poder cavucar o terreno, para saber se tem morto, o soldado vai cavucar. Mas quantos anos isso já existe e o resultado é nenhum, não é verdade? Deixa eu fazer um salto gigante. Vamos lá. Aproveitando o seu gancho. Esse trabalho que tem sido feito, pelo menos desde o ano de 2007, com o que era chamado GTT e hoje em dia é chamado GTA, Grupo de Trabalho Araguaia. Isso mesmo. Você falou o nome agora. Segundo alguns documentos oficiais que nós temos, no dia que o senhor foi ferido, ou um dia antes, 2 de junho de 1972, teria morrido uma pessoa que se chamava Bergson Gurjão Farias. Esse é um dos 3 únicos desaparecidos do Araguaia que teve os seus restos mortais achados e identificados. Acharam? Em 2009 foram feitos exames de DNA e os restos mortais entregues à família. O senhor tem alguma informação sobre como essa pessoa morreu? Não tenho nenhuma notícia. Não tenho nenhuma notícia disso, entendeu? E esse tipo de notícia, eu confesso a você que eu classifico essa notícia
virtual. Isso não tem fundamentação nenhuma. Qual começando notícia, pela data. Não, quando você disse que na véspera, no dia 2 de junho, eu marquei, eu fui ferido no dia 3, né? Você está dizendo que no dia 2, criando inclusive uma relação entre... Não, era uma coincidência, porque aparece em documentos do Exército uma ou outra data para a morte dessa pessoa, que a gente não pode definir, porque restos mortais identificados em 2009 não permitem determinar eu desconheço totalmente isso. Digo para você com toda sinceridade, desconheço totalmente. E outra coisa, esse nome Bergson, como é Bergson? Bergson Gurjão Farias. Você sabe que eu nunca ouvi esse nome na minha vida, porque a gente trabalhava lá só com codinome, entendeu? E a pessoa de nome Carlito? Também não. Qual que era o codinome do senhor? Ah, mas isso eu não posso dizer, porque você está entendendo? Né? Eu não posso de maneira nenhuma dizer, né? Não é verdade? E eu vou lhe dizer, eu sempre fui muito esperto, porque eu não tinha só um, sabe? Para cada área que eu tinha um diferentes. Você entendeu? General Álvaro. Pois não. O senhor teve alguma sequela em virtude do tiro que o senhor recebeu? Como foi a sua recuperação? Não, eu não vou tratar disso. Eu digo para você o seguinte: essas coisas para mim são muito sérias, entendeu? E eu ficar contando aqui, entendeu? O único animal que tem pena de si mesmo na terra é o homem, sabe? Você vai aí fora, temperatura de 10 abaixo de zero, passarinho desse tamanho, ele sabe que ele vai morrer congelado, mas ele não tem pena de si mesmo, não é verdade? E eu não vou dizer a você o que eu sofri, entendeu? Eu não vou dizer para você nada sobre isso. Eu só quero dizer a você que eu tenho um orgulho muito grande, que é o grande legado que eu deixo para os meus 2 filhos, sendo que o mais velho é militar também, e é comandos, é paraquedista, é forças especiais, entendeu? É que eu jamais perdi a dignidade. Todas as dificuldades que eu enfrentei, eu as enfrentei direto, você entendeu? Superando-as, entendeu? Como elas tinham que ser superadas, porque eu não fui o único. Né? Tem companheiros que infelizmente tiveram sequelas para todo sempre, né? Tivemos companheiros que não voltaram. Aquilo era guerra. Nós estamos falando de guerra. Nós estamos falando de guerra a custa distância. Nós estamos falando de combate na selva, com fuzis, entendeu? Nós estamos falando de calibre 7,62mm, .30. Já ouviu falar nisso? Você imagina o buraco que faz um projétil a 10 metros de distância? Você já imaginou como é? O negócio não é muito fácil, não. Você poderia detalhar, General Álvaro, a morte do Cabo Rosa nesse contexto? Morte do Cabo Rosa, ninguém sabe. O Cabo Rosa, ele pertencia a uma equipe de inteligência da 8ª Região Militar, certo? Comandada por um sargento. E o Cabo Rosa, essa equipe descaracterizada, num determinado ponto da selva, próximo a São Geraldo do Araguaia, né, eles foram emboscados pelo Oswaldão. E o Cabo Rosa, ele foi morto imediatamente, porque ele foi o primeiro que entrou na zona de matar. E os outros se separaram e sumiram, um em cada direção. Então ninguém sabe até hoje corretamente o que houve. Essa equipe, você vê, comandada por um sargento, cabo, não era uma equipe muito capacitada operacionalmente para esse tipo de missão de inteligência, entendeu? A 8ª Região Militar não é um comando operacional, é um comando administrativo, você entende? Uhum. Então isso é uma coisa... O Cabo Rosa, a verdade é que ele morreu, e o detalhe, o Cabo Rosa ficou famoso não foi pela morte dele, é que o Oswaldão depois, ele se aproveitou da morte do Cabo Rosa para fazer uma operação psicológica. Não ultrapassem esse ponto, vão morrer, entendeu? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu participei da equipe que resgatou o corpo dele 18 dias após a morte dele. Tá vendo? Isso eu posso lhe dizer. Essa equipe que resgatou, o senhor estava acompanhado do Major Taumaturgo Sotero Vaz? Conhece, meu irmão mais velho, entendeu?
Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não vou dizer se ele estava me acompanhando ou eu acompanhando ele, mas ele era o meu comandante, entendeu? O meu comandante era ele. Que bom, minha entendeu? pergunta posso riscar. Tá vendo? Já estou sendo indiscreto falando o que não devo, hein? Esse é nosso trabalho, general. Eu queria fazer uma referência a uma outra pessoa, porque como a gente falou há pouco de pessoas desaparecidas e determinação de paradeiro de pessoas desaparecidas, o senhor teria algum tipo de informação para nos fornecer sobre a morte de Maria Lúcia Petit da Silva, que é a outra pessoa Nem sei quem é. desaparecida no Araguaia, que teve os restos mortais achados, identificados em 1996? Nem sei quem é, não tenho a menor ideia. E depois eu vou dizer uma coisa para você, aquelas mulheres, eu cheguei a ver algumas fotografias que a inteligência teve. Maria Lúcia usava codinome Maria. Mas tinha muita Maria, tinha muita Maria lá. É um nome comum, algumas delas eram até moças bonitas, né? Mas elas se transformaram em coisa que você não queira saber. A selva acabou com aquelas moças todas, sabe? Ficaram horrorosas. Ela dava pena de a gente ver, né? O que? Magras e... Tudo que você imaginar, de tudo, até a vida que levavam, né? E depois que tiveram que abandonar os seus refúgios para poder, porque as equipes, quando a capacitação operacional cresceu, deixou de andar nas trilhas e estradas e passou a, como eles, a andar na selva. E aí eles não podiam mais, a sua cabaninha, o seu conforto, tiveram que abandonar tudo, né? E a coisa mais importante de tudo isso, é interessante que vocês não falam, isso aqui é, a população local estava toda do nosso lado, isso é que é importante que se diga. Essa gente, os paulistas, o povo da mata, como se chamava lá, porque eles entraram na selva depois, eles não conseguiram obter o apoio da população local em nenhum momento. Esse apoio era todo nosso. Mas eles conseguiam se deslocar pela mata sem esse apoio? Eles se deslocavam porque eles estavam adestrados para isso. A navegação na selva você treina. Eles eram muito treinados. E além de treinados, eles ficaram 3, 4, 5 anos, alguns, na mesma área. Então você ganha, você dispensa, entendeu? E naquela época não havia GPS, né? Naquela época era bússola. Agora isso você treina e você fica extremamente exímia no que se chama navegação na selva, inclusive noturna, né? Não, que bom, eu ia voltar para esse ponto, mas que bom que o senhor menciona de novo. Em relação à participação ou à cooptação, como o senhor falou, eu acho, dos habitantes da área, o senhor tomou conhecimento, quando estava na região, da morte de um barqueiro? Nunca. Que se chamava Lourival de Moura Paulino, na delegacia de Xambiá, em maio de 1972? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar? Nunca ouvi falar nem desse evento. Nem desse evento. Essa é a terceira pessoa que eu queria mencionar que teve nunca ouvi falar. Restos mortais identificados em 2008 e que estava desaparecido desde aquela época. Não tenho nenhuma noção, porque também tem uma coisa, quando você fala 1972 foi um ano dinâmico. Em 72 você pode dividir em pedaços coisas que aconteceram ali, né? Então você vê, em 1972 o cara morreu na delegacia de Xambiá. Quando? Foi no início do ano, no fim? Maio. Pois é, mas de qualquer maneira essas coisas, elas ficam muito, né? Isso aí é muito complicado. Claro, de todas as formas, eu estou dizendo maio porque tem documentos oficiais que indicam a morte dele em 21 Agora ou 28 e outra de maio. coisa, vocês veem só, vocês estão raciocinando como se vocês estivessem trabalhando com documentos, né, históricos, né? Essas coisas todas, elas são muito... Porque eu confesso a você que essas datas todas aí, para mim essas datas todas são meras suposições. Entendeu? Sabe por quê? Porque a era da informação não tinha... Naquela época, a informação demorava para ser transmitida. Não é como hoje, que você recebe a informação ao vivo e a cores em tempo real, é ou não é? O terrorista hoje, ele tem o oxigênio da publicidade por causa disso. Por isso que eles passam, o terrorismo hoje é estratégico, deixou de ser tático, não é verdade? Não é verdade? E é por essa razão, por causa da velocidade da informação. Naquela época,
a informação ela demorava muito tempo para progredir de um ponto para outro. Muito, mas você não quer saber. Mas ela progredia, né? Não, progredia. Agora, outra coisa também, o número de organismos federais, estaduais, municipais envolvidos era enorme, entendeu? Eu me recordo que esse tipo de problema causava problema nas operações. Foi preciso que houvesse unidade de comando e as autoridades civis ficassem subordinadas à autoridade militar, entendeu? Cujo o posto de comando dessa operação onde era? Onde era? Onde era? Que lá? É. Onde era? Não é A possível. unidade de comando que o senhor se refere à 3ª Brigada de Infantaria? Não, não é unidade. Eu quero saber onde ficava o posto de comando dessa operação no Araguaia durante toda a campanha. Onde era? Xambió? Não, aí tá vendo? Era em Marabá. Marabá tinha outro posto. Porque Xambió era um lugarzinho desse pequenininho que eu tinha andado. Você viu? Xambió. Coisa folclórica, né? Para Então, nós é chimbica, né? Para nós é chimbica. Eventuais, então, o senhor presumiria que eventuais discrepâncias em dados e nomes locais ocorria por causa dessa polarização, digamos assim, das operações ou da responsabilidade por Outra operações? coisa que existe hoje, tem muita gente escrevendo. Não sei se vocês já tiveram uma preocupação de ler. E eu lhe digo, tem gente que está escrevendo coisas que são absolutamente fora de... Mas a coisa, você inventa, escreve. Outro dia eu vi um camarada que escreveu que torturava-se, fazia-se interrogatório, dando banho de mel no cara e amarrando ele na árvore. Isso nunca existiu, né? Isso é hollywoodiano, não é verdade? Isso é filme do Rambo, não é? Isso nunca aconteceu em lugar nenhum. E esse tipo de coisa conduz, se o fulano de tal botou no livro tal, aí passa a ser uma data. Que o então Álvaro de Souza Pinheiro foi ferido no dia 3 de junho. Eu vou escrever aqui, que essa data não tinha. Você sabe que eu não tinha essa data. O senhor realizou prisões de pessoas, General Álvaro, e entregou-as ao PIC na época? O que quer dizer PIC? O que quer dizer PIC? Patrulhão, Não, pelotão de investigações criminais. Você sabe de que unidade o PIC é orgânico? Você sabe? Não. PIC é orgânico dos batalhões de polícia do Exército. Tá certo? Batalhões de polícia do Exército, normalmente operam em centros urbanos, entendeu? Dificilmente você vai encontrar a polícia do Exército operando em ambiente de selva. Só em ocasiões muito excepcionais, entendeu? Então essa história de entregar capturado para o PIC, lá na área de Xambió, na área do Araguaia, pô, esse troço é hollywoodiano. Isso não existe, isso não existe, entendeu? Transferidos para o PIC numa área urbana, tipo em Brasília, isso ocorria? Mas aí está completamente fora do... Hein? Não, claro, eu pergunto sem se saber, o senhor tem conhecimento. pode ter até acontecido. Já Eu entendemos sei que a por cadeia ouvir de dizer, custódia não é. o nosso não, que eu até confesso a você que houve um momento que eu respeitei esse cara, mas depois do dólar na cueca perdi o respeito completamente. José Genuíno Neto, ele foi preso e foi levado para Brasília, ele fala isso no Congresso, e ele foi levado para Brasília para ser interrogado, tá certo? E ele diz isso. Agora, eu que estava lá, eu me recordo do Genuíno, quando ele foi preso, quando ele foi para Brasília, quando ele voltou, tudo isso eu me lembro. Agora, o que aconteceu com ele, eu não sei. O que ele falar, eu não sei se ele está mentindo, o que provavelmente 90% das coisas que ele contar, ele está mentindo. Você entendeu? Entendeu? Porque ele teve sorte, hein? Ele sobreviveu a isso tudo aí e ele era um dos mais salientes que tinha naquele momento, né? General, apesar do episódio do tiro que o senhor sofreu, o senhor voltou posteriormente para o Araguaia, não? Mas eu sou soldado, companheiro. Eu sou soldado. Sabe disso? Uhum. Eu sou soldado operador em forças especiais. O senhor saberia ou poderia informar quando aproximadamente retornou ao Araguaia? Se era... É evidente, essa história é da minha vida. E eu seria cretino de lhe dizer que eu não sei. Eu não vou lhe dizer isso. Eu não vou dizer nem pro
Papa. Se o general Enzo entrar aqui e dizer, fala Álvaro, eu vou dar um adeus para ele. Se eu levo para o túmulo comigo, jamais eu vou falar essas coisas. Sabe como é? O senhor não poderia então confirmar? São aquelas coisas que a gente não abre de maneira nenhuma. O senhor, então não poderia confirmar que o senhor voltou para o que o senhor chamou, eu acho que fase decisiva, ou como algumas pessoas chamam Operação Marajoara? Meu caríssimo, não vou confirmar coisíssima nenhuma, porque eu não estou dizendo nada sobre isso. Eu sou um homem que tem uma experiência muito grande. Quando eu lhe falei, né, eu sou um homem que... Eu sou operador de forças especiais desde 1970. Eu não posso chegar aqui e fazer um amadorismo desse. E tem mais, se você botar uma garrafa de uísque aqui, nós vamos tomar e eu não vou ficar bêbado. Você pode me fazer, eu não vou falar nada. Eu asseguro isso, entendeu? Porque até isso, as forças especiais treinam, sabia? Sabe? Isso é brincadeira minha, viu? General, Sim. deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui. Num dos momentos, o senhor mencionou... O senhor estava falando como eram as atividades e o senhor falou da neutralização das células terroristas. Neutralizar a célula significa... Torná-la inoperante, então, mediante captura ou eliminação. Isso eu queria saber. Isso. Tá. E a captura, então, podia ser uma captura, uma prisão, pura e simples, e entregue para... E aí ele entrega para quem, o preso? Não sei. Não, mas você tinha que entregar para alguém. Não, eu entregava para o helicóptero, para o barco, para o carro. Nunca me preocupei qual é o escalão, quem é a autoridade. Isso nunca foi da Nossa Senhora, nunca me interessou e eu tinha muita coisa na cabeça para estar preocupado com isso. Eu estava preocupado é que essa estrutura funcionasse para não nos prejudicar. Sim. E isso funcionava muito bem. Exatamente porque não nos envolvia, você entendeu? No momento que nós fôssemos envolvidos na atividade da base para a retaguarda, nós não podíamos trabalhar. Sério? É ou não é verdade? Nós tínhamos outras coisas para pensar. Nós tínhamos que pensar na neutralização da célula terrorista, entendeu? Isso é que nós tínhamos que pensar. Você já ouviu falar no apoio que a população local nos deu lá? Estou ouvindo do senhor hoje. Não, mas você nunca ouviu, ninguém falou nada, nunca ninguém lhe disse de que maneira a população nos apoiou? Nunca disseram para vocês como foi? Algumas pessoas contam algumas passagens. Por exemplo, como que você pensa que foi? Não, eu não penso, é os senhores que têm que nos contar. Eu não estava lá. É o seguinte, veja bem, eu vou falar muito... Veja bem, a inteligência, ela se divide em inteligência humana, inteligência de sinais e inteligência de imagens. Nesse tipo de conflito, que é um conflito irregular, assimétrico, a predominância total é da inteligência humana. Não adianta o satélite passar lá em cima e tirar fotografia, nada disso. E como você tem que saber trabalhar o terreno humano do local. 90% das informações obtidas para a neutralização eram obtidas através da... E tem mais, que eram recompensados, entendeu? Ganhavam, havia... Claro, como qualquer fonte humana. Exatamente, entendeu? É isso. Muito simples, veja bem, o que eu estou querendo lhe dizer é que não fiquem pensando, querendo fazer minhoca na cabeça. As coisas sempre foram muito simples. E eu vou lhe dizer, essa simplicidade é que ela fez-nos perder, não vertemos muito sangue lá, entendeu? Inclusive dos terroristas, entendeu? Se você vê, por exemplo, no Vietnã, o americano tentou criar pessoas que trabalhassem junto com a população e se transformassem num ambiente, num nativo da área. Isso você não consegue de maneira nenhuma. O nativo da área você não substitui nunca. Ele vai ser eternamente aquele camarada. Ele é que conhece o terreno, ele sabe das coisas todas, né? A maneira simples como ele fala, né? Eu vou sair daqui com o sol aqui, vou chegar com o sol lá, e isso que funciona. É ou não é verdade? É isso. Mas isso aí não tem nada de sofisticado e não tem nada de... Simplesmente é que exatamente eles compreenderam que aqueles indivíduos boa coisa não estavam fazendo lá.
E não era para a comunidade deles, era para o Brasil. Uma coisa que os operadores de forças especiais souberam fazer bem é explicar o malefício que aqueles terroristas estavam fazendo ao Brasil. Porque eles eram incultos, ignorantes, semi-analfabetos, mas muito espertos. Eles entenderam, aquilo é uma região rica, castanha do Pará, e se aqueles caras ganham, o modelo do Araguaia, sabe qual era? Era um modelo maoísta, mas não era chinês, era albanês. Imagine se a Albânia, em 1975, podia ser modelo para o Brasil. É possível isso? Me diga uma coisa dessa. Modelo albanês. A gente ligava o rádio, 9 horas da noite, entrava uma música da Rádio Albânia, Rádio de Tirana, Rádio Difusora de Tirana, com a Elis Regina cantando. A gente dormia ao som da Elis Regina. Programa Rádio de Tirana hoje, e eles transmitiam com informações que recebiam da área. Sabia? General Pinheiro, o senhor falou um pouco dessa questão da captura ou eliminação. Dos registros oficiais que existem, fora algumas detenções, inclusive a da pessoa que o senhor mencionou, José Genuíno Neto, e outras em abril e junho de 1972, pelo menos a partir de 1973, quando teria sido desencadeada essa operação, ou a fase decisiva do combate à guerrilha do Araguaia, não há notícias de nenhuma pessoa sobrevivente. Mas isso não tem nada a ver com captura e eliminação, por favor, não tem nada a ver. É como eu estou lhe dizendo, não tem nada a ver. Entendeu? A pessoa pode ser capturada em perfeitas condições, a pessoa pode ser capturada ferida, mortalmente ferida, ou um ferimento de menor porte, entendeu? E a pessoa, ela pode morrer em outro local que não aquele. E essas coisas são... Isso não é... Selva, companheiro, selva não tem dado médio de planejamento. Selva é selva. Selva, ela tá ali permanentemente, entendeu? E ela é um fator de complicação terrível, sobretudo para quem combate, entendeu? E a selva é um ambiente que exige que os combatentes sejam muito bem adestrados, porque o lado que não for adestrado está roubado. E foi isso que aconteceu lá, entendeu? Chegou num ponto em que eles pararam, porque o João Amazonas, você conhece, né? O João Amazonas era o presidente do PCdoB. O João Amazonas abandonou a fogueira lá. Ele disse, atenção, para nós não existe mais, e esqueceu de dizer para eles. Quem era o comandante da guerrilha do Araguaia? Quem era? Mas você não sabe quem era. Agora vocês estão querendo me embromar. Velho Mário, certo? O Velho Mário, ele ficou lá até o último momento, porque ele pensou que ele estava cumprindo missão. E o João Amazonas e a Elza Monerá, certo? Que são presidentes do PCdoB de São Paulo, né? 8 meses antes já tinham abandonado o Araguaia. General... Isso que as famílias não sabem, isso que os jornais não publicam, hein? General... Canalhas, hein? Canalhas, é ou não é verdade? Se tivesse uma prima ou um irmão lá, você não ia achar canalhas. Não é verdade? Apreciação pessoal. Se o partido havia abandonado aproximadamente 40 pessoas lá, havia necessidade do exército ainda estar lá combatendo essas pessoas que estavam isoladas e abandonadas? Você está fazendo uma pergunta que você é leigo, e eu compreendo a sua maneira de perguntar, porque você está perguntando como se fosse um exagero, não é? A presença do exército. Não estou fazendo a apreciação. Eu quero dizer a você o seguinte, aquele foco, ele era um foco estratégico terrível para o Brasil, para o Estado Nacional brasileiro, para a nação brasileira. Aquilo era um câncer que nós tínhamos, entendeu? Aquilo ali, o exército tinha obrigação de neutralizar o mais rapidamente possível e de maneira completa. Isso não é só do Brasil, não. Olha o mundo atualmente, Primavera Árabe, hein?
Você já viu o que está acontecendo em Mali, o que está acontecendo na Síria, no Egito, na Tunísia? As coisas, quando você entra numa coisa dessa, você tem que... Essa neutralização que eu estou dizendo, ela é fundamental. E você só conclui, a missão só está cumprida quando o foco está neutralizado. Entendeu? E segundo, de novo, a informação que o senhor nos deu anteriormente, a neutralização pode ser através de captura ou eliminação? Não, pô, às vezes o cara se rende, entendeu? Às vezes o camarada se entrega. Esse seria outra forma. Eu falo captura e eliminação, a confrontação armada, sobretudo. Mas às vezes você chegava na base, não quero mais e tal, entendeu? Houve casos assim, entendeu? Mas essas pessoas... Desculpe se eu pergunto algo que o senhor tem informação contrária. Segundo a informação que nós temos, não tem nenhuma pessoa viva para contar, me entreguei. Não tenho a menor noção. Assim, olha, eu não tenho como lhe dizer a esse respeito. Não tenho a menor noção disso. Inclusive, sabe o que é que acontece? A inteligência, ela é compartimentada. E profissionais, eles não procuram desbilhotar outro compartimento. Nós ficávamos restritos aos nossos. As informações que nos interessavam eram as informações de combate, entendeu? Eram os dados na área de operações. Essas outras, como é o nome, quem é, não sei o quê, entendeu? Isso aí fica a cargo de um outro nível de profissional que existe. São os profissionais de inteligência, entendeu? Isso existe até hoje, né? É o que a polícia não sabe fazer, né? Polícia confunde operação de inteligência com investigação policial. São os imbecis, são incompetentes. Por isso que a gente não acaba com o crime organizado no Brasil, é ou não é? E só acaba quando o exército entra, é ou não é verdade? Quando chega no Morro do Alemão, o Verde Oliva, resolve, é ou não é verdade? Né? É interessante isso. Mas o senhor não trabalhava nessa área de formações, né? Desculpe a pergunta, a pergunta é redundante, mas você sabe só para confirmar. Você sabe que você está cometendo uma heresia. Não existe operador de forças especiais que não trabalhe em inteligência. O fundamento básico de uma operação de forças especiais é o apoio de inteligência. A inteligência do FA não vai a lugar nenhum. Entendeu? Não vai a lugar nenhum. O senhor poderia confirmar, General Pinheiro, então, se as forças especiais, vocês receberam uma ordem de eliminação total ou destruição total do inimigo? Nunca. Isso é lenda. Isso é uma lenda. Isso não existe. Mas documento do Exército consubstancia lenda agora? Mas é que eu digo para você, será que esse documento ele foi escrito por alguém, né? E esse alguém é confiável? Será que esse documento realmente tem alguma autoridade? Porque eu vou dizer uma coisa para você, esse tipo de operação, existe uma coisa nas Forças Armadas chamada liderança. A liderança é um aspecto fundamental, onde esse tipo de conflito, cheio de problemas, né, de toda a natureza, terreno inimigo, né, conjuntura internacional, entendeu? Se você não tiver uma liderança muito firme, com objetivos definidos, existe uma coisa no trabalho de comando militar, particularmente no Exército, se chama intenção do comandante. Eu cansei de receber a intenção do comandante da autoridade maior pessoalmente. Entendeu? Ele ia lá falar conosco, olhar nos nossos olhos, sabe? E eu digo a você que, muito modestamente, se eu tivesse recebido uma ordem dessa, eu saberia. Porque certamente, estando no primeiro escalão disso, eu não ia tomar conhecimento disso. Agora, isso aí é o tipo da coisa que denigre a ideia, a imagem de chefes militares maravilhosos, magníficos que nós tivemos, né? A ideia que o Médici é um carrasco, não é verdade? Não é essa a ideia que fica? É porque o ano de chumbo, os anos Médici, não é coisa nenhuma. O presidente Médici entrava no Maracanã com um radinho de pilha no ouvido e 150 mil pessoas o aplaudiam de pé, hein? Vocês são muito jovens, não sabem disso, mas eu presenciei isso, hein? E é um homem maravilhoso, sei que o povo adorava. Agora, os comunas, nunca.
porque era um chefe militar talentoso, ele sabia atingir os objetivos dele. Se bem que nessa altura ele já estava num nível de poder bem acima de tudo isso, né? Mas eu posso lhe dizer que esse foco, ele foi um foco estratégico, que foi objeto de preocupação dos mais altos escalões de comando, não tenha dúvida disso. Como normal em qualquer país, não é verdade? Né? O senhor, então, deixa eu só confirmar essa informação, General Pinheiro. O senhor nunca, do que o senhor pode recordar, viu um documento chamado Relatório Especial de Informações número 1 de 74 do CIE, que recomendava eliminação total das forças guerrilheiras do Araguaia e destruição total do inimigo, o inimigo, e eu abro aspas, que estava em plena decomposição e desarticulado? Você vê, como é seu nome mesmo? Leonardo. Leonardo, você vê, veja bem, você está pensando que um relatório de um organismo de inteligência, ele é ordem? O analista, ele está escrevendo o que ele pensa. Quem foi que disse a você que isso que esse analista escreveu, se foi transformado, não é em ordem, é numa diretriz? Quem é? Você está falando relatório número tal, do número tal, isso é uma análise. Entendeu? Então o analista, ele ganha para isso, ele faz a análise. Agora, quem determina o que vai acontecer não é ele. Ele, inclusive, ele assessora o trabalho de comando, mas ele não decide o que vai ser feito, entendeu? E outra coisa, existem comandantes que não são obrigados a seguir o que o analista está dizendo. Você pega comandantes que têm uma experiência de selva fantástica, você citou um nome aí, Taumaturgo Sotero Vaz, é um símbolo para todos nós. Você está pensando que qualquer analista vai dizer para o Taumato o que ele tem que fazer? Ele sente no ar o cheiro, entendeu? Sabe, aqueles caras, isso os grandes chefes militares, né? Os conflitos todos, em qualquer tipo de terreno, tem, não é? Não é isso? Mas você tá falando coisas que não tem nada a ver. Entendeu? E esse caminho, quem disser que recebeu essa ordem, está mentindo. Eu lhe garanto. Você disse, olha, o general Álvaro passou aqui e falou que quem disse que recebeu a ordem de acabar com todo mundo lá, eliminar até o último, isto é mentira. Isto é mentira. E o camarada que diz isso tem que tomar uma surra. Surra não é bem a expressão certa, porque esse cara está denegrindo a imagem do Exército. Você entende o que eu estou falando? Você não concorda comigo? Você concorda comigo se você ficar no meu lugar? Se você ficar no meu lugar? Eu entendo só. Eu não vou fazer apreciação de mérito. General, o senhor poderia explicar então como mais de 70 pessoas desapareceram no contexto da repressão? Como é que eu vou lhe explicar uma coisa dessa, Leonardo? Você tem que perguntar. Meio de conclusão, você tem que perguntar. Você está querendo que eu diga para você que essas pessoas foram eliminadas sumariamente? Isso acontece no regime stalinista, hein? Isso acontece na China de Mao, isso acontece na Coreia do Norte, não é verdade? Mas aqui no Brasil, duvido que isso aconteça. Deixa eu retificar ou complementar. O senhor poderia explicar o que foi feito com os restos mortais dessas pessoas? Eu estou rindo porque você está pensando que eu tenho poderes sobrenaturais. Eu não tenho, isso é absolutamente coisa nenhuma. Aliás, eu quero dizer a você que eu não estou nem um pouquinho interessado nisso. O meu interesse nesse episódio é que a população brasileira compreenda que o Exército, entendeu, resolveu um problema grave que traria prejuízos muito sérios ao Estado Nacional brasileiro. Entendeu? Você tem um foco dessa natureza, um foco terrorista no ambiente de selva, no bico do papagaio do Brasil. Você reparou o local que eles escolheram ali? Isso aí tudo não foi nada coincidência, não. Isso é estudado, entendeu? É porque vocês são leigos. E se esse foco permanece por lá, o Brasil ia sofrer, inclusive, nos organismos internacionais. Está entendendo o que eu estou falando? Hoje você encontra organismos internacionais que, à luz dos direitos humanos,
se julgam prepotentes para agredir a soberania dos Estados nacionais e começar a cobrar medidas. Você entendeu? E felizmente aqui isso nunca, e se Deus quiser, jamais acontecerá. Graças à competência e à capacitação operacional das nossas Forças Armadas. E vocês sabem que quem carrega o peso disso é a Força Terrestre, não é verdade? Que é a que está realmente presente em todo o território nacional. Não existe fator de integração igual ao Exército Brasileiro existe. Não é à toa que 2 vezes por ano tem uma pesquisa de opinião, né? Vocês já viram isso? Qual é a instituição mais confiável que este país tem? Há mais de 15 anos que a resposta é Forças Armadas, número 1. Igreja Católica, número 2. Está cambaleando, hein? Qualquer dia desse vai deixar de ser. Mas as Forças Armadas... E quando você lê Forças Armadas, você vai ler o Verde Livro. É ou não é verdade? Estou mentindo? Vocês têm conhecimento disso, não tem? Pois é. General, com vistas a que a CNV possa contar então essa história da maneira mais acurada ou precisa possível, a partir da sua experiência como oficial das Forças Armadas, como o senhor explica, ou pode explicar, que inexistam mais documentos sobre as operações militares contra a guerrilha do Araguaia que possibilitem contar essa história de uma maneira completa? Eu não entendi. Você está dizendo, a pergunta, você está dizendo para mim que ainda existem? Não, que inexistem. Que inexistem? Como que inexistem? Olha, não era prática das Forças Armadas registrar o que ocorria? Eu vou dizer uma coisa para você. Se você não precisa ser militar nem ter conhecimentos específicos. Vamos supor que você trabalhe numa instituição, um ministério civil, tá certo? E esse ministério, num determinado momento, ele se vê num problema dessa natureza. Você acha que um problema desse deve ser tratado de maneira ostensiva ou sigilosa? Ainda que seja sigilosamente, isso não Muito significa... Bem. Deixa eu chegar. Me permita que eu concluir o meu raciocínio. Então é a sigilosa. Vai chegar num ponto, entendeu? Que aquela documentação vai caducar. E se aquilo é sigiloso, qual é a razão que eu tenho de manter esse tipo de documento? A lei. Não, veja bem, um momento, que lei? Nós estamos falando, mas qual lei? Em todos os períodos, mesmo durante a época do regime militar, a gente havia no Brasil leis que determinavam como deveriam ser tratados, armazenados e eventualmente destruídos os documentos classificados, se fossem secretos, confidenciais, ultra secretos. Em nenhum momento da história do Brasil deixou de haver alguma lei regulando esse assunto. Sim. E em todos os momentos o que se dizia era: tudo bem, depois de um certo tempo esses documentos podem ou devem ser desclassificados e destruídos, mas para isso devem ser elaborados termos, existe toda uma formalidade. Mas quem é que disse que isso não foi feito? Quem é que lhe garante que isso não foi feito? Porque se esses termos hoje também não existem, a par da inexistência dos documentos, então, quer dizer... Veja bem, vocês estão falando coisas como se houvesse uma verdadeira conspiração a esconder. A gente está fazendo isso perguntas. É muito simples, veja bem. Eu, por exemplo, digo para você que eu, na minha função de comandante de equipe operacional, eu precisava ter o meu caderno de anotações. Claro. E que era importantíssimo. E chegou no momento que eu cheguei à conclusão que eu devia destruir. Eu violei a lei? Não, isso é documento pessoal. Pelo amor de Deus. Documento pessoal é uma coisa. Não, agora eu deixei o senhor falar, deixa eu concluir meu raciocínio. Documento pessoal é uma coisa, documento institucional é outra coisa. Sim. Do mesmo modo como a gente está ouvindo o senhor, a gente já ouviu, como a gente comentou, vários colegas seus, e alguns já relataram isso. A CNV já tomou vários relatos nesse sentido de que, em um dado momento, cumprindo ordens, como é o dever de todo militar, eles receberam ordens superiores: destruam tudo que vocês possuem em relação ao episódio do Araguaia. Então, se vocês sabem disso, o que vocês estão perguntando para mim? Vocês querem me emboscar? Não, de maneira nenhuma. Porque é uma pergunta que a gente está fazendo a todos. Não, mas eu desconheço essa conotação de que foi queimado escondido, foi queimado às pressas para esconder alguma coisa escusa. O problema disso daí, hoje, eu lhe digo qual é. O problema hoje é que
Nenhuma instituição séria quer alimentar a canalha da indústria da indenização. É isso. Porque no fundo de tudo isso, a senhora me perdoe, o que está em jogo aqui, ninguém quer achar verdade de nada. A senhora não pode... Isso aqui, passar a verdade, tinha que ser feito dos dois lados. Isso está sendo feito de um lado só. Isso é uma canalice sem tamanho. Vocês não têm nada a ver com isso, mas as pessoas que bolaram isso são pessoas inescrupulosas. A coisa que mais me repudia na esquerda brasileira é que, além de incompetente, o sujeito de ser comunista no século XX, no século XXI, é um estúpido, é ou não é verdade? Agora, pior do que isso é a corrupção. São corruptos, inescrupulosos, eles não têm, entendeu? Não tem nada. Não, mas a gente também está apurando a corrupção na época do regime militar. Também vamos escrever sobre isso. Você sabe que eu fico satisfeito de lhe ouvir dizer isso, porque a senhora é moça e é jovem, e nós precisamos de gente assim. Mas sempre se lembre do seguinte, faça dos dois lados. E aí, em relação a isso... O que não é possível é isso. É um absurdo eu, um homem de bem, chefe de família, entendeu? E outros que estão aqui, que vão sentar aqui, estarem respondendo esse tipo de pergunta quando vocês não discutem o sequestro do embaixador Burke Elbrick. Por quê? Quem é que sequestrou o embaixador? Quais são as consequências que se teve no campo internacional para o Brasil? Hein? Quem é que matou o capitão Chandler em São Paulo? Hein? Essas coisas não se discutem. Quem é que roubou o dinheiro do cofre do Ademar? Quem é que planejou e executou o atentado ao 2º Exército em São Paulo? Mas não, o senhor se lembra que morreu, que é o corpo do fulano, a Maria Diná atirou no senhor, que é isso? O tiro da Maria Diná, ele perto do que eu estou falando, é uma coisa que não tem, entendeu? Isso é uma coisa que é preocupante, porque é onde eu respeitava a esquerda brasileira até um determinado momento. Esse tipo de raciocínio está destruindo o país. A gente está simplesmente seguindo o mandato legal que nos foi dado e não tenho nada contra vocês, claro, pelo contrário. Já ficou bem claro. Eu vejo nos seus olhares, entendeu? Que vocês estão imbuídos das melhores intenções possíveis de cumprir a sua missão. Eu, como soldado, eu respeito profundamente quem está preocupado em cumprir a missão. Eu respeito profundamente, entendeu? Não se preocupe que em relação ao Araguaia nós não estamos fazendo só essa atividade de ouvir militares, senão estamos ouvindo, na verdade, uma grande gama de pessoas. Tá certo. Envolvidas ou relacionadas com os fatos, desde distintas perspectivas. Eu não teria perguntas adicionais. Acho que eu estou satisfeita também. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, deixar registrado? Não, o que eu gostaria de dizer, eu disse aqui agora, é que nada pessoal. Eu considero que a Comissão Nacional da Verdade é uma farsa. A Comissão Nacional da Verdade, ela carece de legitimidade e de credibilidade. A Comissão Nacional da Verdade, ela é revanchista, ela pretende que se repita aqui o que está acontecendo na Argentina da Cristina Kirchner, entendeu? Agora, eu considero que isso é opinião pessoal, hein? Não tem nada, não represento o Exército, né? Não tenho esse direito. Vocês que eu quero dizer, estou me dirigindo, não é a vocês, a esquerda brasileira vai dar um tiro no pé, porque a sociedade brasileira está começando a se informar e não vai se deixar engabelar por esse tipo de farsa. Eu considero a Comissão Nacional da Verdade uma farsa. É só isso. Muito obrigado, general. Eu só queria fazer um último comentário e, na verdade, é uma última pergunta também. Nesse espírito de colaboração e de abertura que o senhor teve de comparecer a esta oitiva, eu gostaria de mencionar também a CNV tem planejado realizar audiências públicas sobre a guerrilha do Araguaia. O senhor teria disponibilidade ou disposição de participar e publicamente fazer um relato similar ao que o senhor fez hoje?
Sem nenhum problema. Se eu dissesse que não, essa pergunta que você me faz, eu só tenho uma resposta. Não pense você que eu gosto de aparecer. Entendeu? Soldado não gosta de aparecer. Mas se eu respondesse que não, fica no ar que eu estou querendo esconder alguma coisa. Eu não escondo nada. Aliás, não sei se vocês sabem, eu tenho ido a muitos programas de televisão. Não sei se já me assistiram. Não, vários. E não é programazinho de 3 minutos, não. Entendeu? É programa com Joemir Betting, com gente de nível, entendeu? Eu estou pronto, estarei pronto sempre, porque eu não tenho nada a temer. Nada. Nada a temer. Agora, eu sei que tanto eu, e isso aqui é uma coisa que vocês não sabem pela idade, eu e aqueles que estão sentando no meu lugar aqui, estão expostos física e moralmente, porque não faltam radicais aí, treslocados, que queiram pagar contas passadas nos atingindo. Isso vocês não imaginam. Eu não ando com segurança na rua, você entendeu? Mas eu tomo cuidado, até porque na minha idade, com a experiência que eu tenho, não é qualquer vagabundo que vai me pegar, não, entendeu? Mas os vagabundos estão aí. E hoje os vagabundos estão travestidos de policiais do governo. Nós estamos aí assistindo à formação de uma Gestapo. Então isso daí me preocupa profundamente, entendeu? Ok, muito obrigado, General Álvaro Pinheiro. De novo, muito obrigado. Agradeço a sua abertura. Eu que agradeço a fidalguia do tratamento, viu? Espero que vocês sejam bem-sucedidos, tá bem? Muito obrigada. Nós estamos terminando essa oitiva Alguém tem horas? às 6h04, 18h04. 18h04, com as mesmas pessoas que iniciaram, mas a adição de, se eu não contei errado, 4 pessoas que vieram acompanhar o General Pinheiro e estiveram escutando também essa oitiva. O que eu posso levar daqui já? O que eu posso levar?